parceiros dos Caminhos de Arte Pré-Histórico CARP, que é um itinerário cultural do Conselho da Europa. Ou seja, vários projetos ao mesmo tempo, vários programas de ensino superior. O ponto em comum é a arqueologia rupestre, uma disciplina que temos estado a desenvolver já há alguns anos e que foca nos pontos, principalmente no desenvolvimento de um protocolo científico e de salvaguarda de sítios de arte rupestre. No geral, é isto que enquadra o trabalho que vamos aqui apresentar. Esta é a nossa proposta para o curso, e a partir da quarta aula, maioritariamente, a partir as primeiras três aulas têm muito, vamos falar muito de conceitos, de tipos de documentações diferentes, e a partir da quarta aula vai ser mais incisivo na ideia de mostrar exemplos. Ou seja, é como eu disse no início, a trabalhar em documentação em arte rupestre, não há um protocolo definido, não há o livro que diz tem que ser assim do ponto A ao ponto B, e seguindo estes passos. Não é tão linear, até porque todos os sítios de arte rupestre apresentam as suas características próprias e muitas vezes temos que adaptar a tecnologia, as técnicas, a metodologia aos sítios que estamos a trabalhar. O que nós pensamos que seria útil é mostrar a maior quantidade de sítios diferentes que nós já temos alguma experiência a trabalhar e mostrar o protocolo que foi seguido para cada um dos sítios, tanto sítio de pintura como sítio de gravura, em gruta e ao ar livre, ou seja, são com textos completamente diferentes, com problemas diferentes. E vamos mostrando ao longo do curso como abordamos cada um destes sítios e o que se pode fazer caso vocês queiram trabalhar em sítios similares, terem ideias para os vossos próprios sítios, enfim, seguir aqui algum protocolo e boas práticas, tendo em conta as diferentes características de cada sítio de arte rupestre. Ora bem, hoje em particular vamos falar do básico, não é? Às vezes, em vez de começarmos logo a falar de coisas muito mais complexas, vamos falar do básico. O que é arte rupestre, ou o que é que se considera arte rupestre, que tipo de artes rupestres existem, alguns conceitos interessantes, e é importante ter a terminologia também conhecida, falar um pouquinho de arte móvel, que também faz parte, e depois explorar um bocadinho a temática na arte rupestre. Serve esta primeira aula para adquirirem terminologia, palavras, vermos quais são as melhores palavras ou as que mais podem utilizar de maneira correta, e ver muita arte rupestre diferente, muito gráfico. Hoje a apresentação é muito gráfica e a ideia é exatamente essa, já começarem a ver tipos de arte rupestre diferentes, a treinarem o olho, como eu costumo dizer, para ver arte rupestre é preciso treinar o olho. E, ao mesmo tempo, vou dando os nomes dos sítios para, se tiverem curiosidade ou um bocadinho de tempo para irem ou gostarem de um determinado sítio, saberem que sítio é que é e poderem explorar depois, na vossa própria pesquisa, nomes de sítios. E vou dar algumas ideias também de livros interessantes e úteis para a temática, e onde vocês podem fazer o download, ou pesquisa destes sítios. Obviamente que esta primeira apresentação, os sítios são muito focados na Europa, a parte do mundo em que eu mais conheço, tenho mais conhecimento, mas no geral a terminologia e o que vocês podem ver depois efetivamente podem procurar do vosso próprio estado, do vosso país ou de outras partes do mundo. Vamos começar do início. O que é a arte rupestre? Há muita discussão sobre o termo arte rupestre. Aquilo que faziam no passado era arte, se não era arte, era utilitário, era simbólico, era ritual, era considerado arte do mesmo jeito que nós hoje temos a noção de arte ou não. Sinceramente, esta é uma discussão que eu prefiro não aprofundar.
Eu acho que a palavra arte rupestre é uma convenção de duas palavras que se utiliza para definir um certo tipo de património. E eu, por mim, fico-me por esta definição. Eu acho que entrar naquilo que é arte ou não, entramos num campo muito subjetivo, e que realmente não, eu acho que não vai ajudar muito à discussão daquilo que queremos trabalhar hoje. Eu gosto muito desta definição do site Bradshaw Foundation e começo já com a mostrar este site porque é uma base de dados muito, muito boa e muito completa que vocês encontram online e que, pessoalmente, eu adoro este site. É uma base de dados de arte rupestre, de coisas, também tem coisas de evolução humana, mas maioritariamente é uma fundação que trabalha para divulgar, para mostrar sítios de arte rupestre. Na sua definição de arte rupestre, a Bradshaw Foundation diz que a arte rupestre faz parte do nosso património global, remonta a mais de 50 mil anos, isto tendo em conta as recentes discussões sobre a arte rupestre dos Neandertais, se é ou não possível os Neandertais terem feito arte rupestre. Podemos ir a praticamente qualquer lugar do mundo e encontrar arte rupestre, isto é verdade. É um legado artístico e arqueológico situado numa paisagem que pode ser muito diversa. Uma caverna, uma saliência, uma face de um penhasco, uma rocha ao ar livre, um abrigo ao ar livre. Enfim, há uma quantidade enorme de sítios diferentes de arte rupestre, mas na sua caracterização base está a criação de arte ou de figuras em superfícies rochosas. Se há rochas, pode haver arte rupestre. O que é que é arte rupestre? O que é que esta nos mostra? Enfim, aí entramos na secção da interpretação, que também oferece uma quantidade enorme de perspectivas diferentes, mas sabemos que, no geral, estamos a olhar perspectivas sobre a vida e as crenças de povos do passado, muitas vezes distantes de nós no tempo, outras vezes nem tanto, porque a arte rupestre da Idade Média, da Idade Moderna, e ainda hoje há povos que fazem arte rupestre, mantendo uma tradição que tem milénios. Então, uma parte inicial que eu acho que é importante é: há sítios que fazem parte da lista de património mundial que são de arte rupestre. Ou seja, há neste momento, ou pelo menos até 2019, estava estipulado cerca de 1121 locais em 5 continentes considerados únicos, insubstituíveis e autênticos. É isso que define os sítios que estão na lista de património mundial. E destes mais de 1000 sítios, cerca de 50 estão diretamente ou indiretamente ligados à arte rupestre. Pelo menos 48 dos 50 sítios que abarcam arte rupestre na lista de património mundial são diretamente só de arte rupestre. Outros podem se incluir em paisagens culturais, em áreas naturais que agregam outro tipo de sítio natural, geológico, mas também com arte rupestre. Também no site da Bradshaw Foundation vocês podem procurar uma rede de trabalho chamada Rock Art Network, rede de arte rupestre, e que vos apresenta um mapa da distribuição de sítios de arte rupestre no mundo inteiro que estão definidos como património mundial. É bastante interessante fazer esta pesquisa e ver, acima de tudo, a diversidade de arte rupestre que existe no mundo. A arte rupestre é, assim, e esta se calhar é a definição mais rápida e que eu mais gosto, a primeira grande expressão cultural, social e simbólica do género humano. E é muito diversa. A arte rupestre não é só algo que está numa parede de uma gruta ou de um abrigo ao ar livre. Na realidade, pode ser várias coisas, podem-se considerar várias coisas. Dentro daquilo que consideramos arte rupestre, já há uma discussão já há algum tempo de perceber quão antigas são estas manifestações simbólicas. E cada vez mais vamos tendo exemplos de expressões simbólicas, né? Ou seja, objetos, por exemplo,
que não têm uma utilidade prática do dia a dia, logo que remete provavelmente a uma utilidade simbólica por parte dos povos pré-históricos. E cada vez mais se encontram evidências mais antigas daquilo que se pensava até há relativamente pouco tempo. Até há relativamente pouco tempo, mais ou menos pensava-se que a arte mais antiga do mundo seria a partir dos 40 mil, que realmente a partir de 40 mil anos antes de Cristo há uma explosão, digamos, há cada vez mais evidências a partir dessa data, mas há muitos estudos e ultimamente uma grande discussão sobre a arte de 60 mil em Espanha, que data de 60 mil em Espanha, de mãos na Gruta de Maltravesso, que veio levantar o debate sobre a antiguidade da arte rupestre e se seria uma ação simbólica, uma expressão somente do Homo sapiens ou não. Esta é uma discussão que está neste momento ainda em grande debate, está ainda bastante ardente e que nos próximos tempos eu acho que vão ter alguns desenvolvimentos. O que é que nós poderemos considerar como arte? Ou expressões simbólicas do género humano? Pequenas figuras de animais e de pessoas, pinturas e gravuras nas paredes de grutas, de abrigos ao ar livre, gravuras em rochas ao ar livre, grandes complexos rupestres em rios, expressões pessoais em pequenos objetos como dentes de animais, osso, pedra, cerâmica, cascas de ovo, enfim, há uma quantidade enorme de tipos de objetos que nos mostram expressões simbólicas, de povos do passado. Então, tudo isto realmente nos mostra, a capacidade, e, acima de tudo, a diversidade que nós conseguimos encontrar hoje em dia e num largo espectro de tempo sobre estas representações simbólicas. Na Europa, estes estudos estão muito ligados a trabalhos iniciados no final do século XIX e muito conectados a estas duas pessoas, o senhor Santuola, e a sua filha Maria, que encontraram, respectivamente, o dono e a filha do dono da Gruta de Altamira. É a partir da descoberta da Gruta de Altamira que tem estas figuras lindíssimas de animais num teto de uma gruta, que efetivamente começa uma discussão sobre a antiguidade da arte pré-histórica, se esta seria verdadeira ou não, também houve essa discussão, e a queda das grandes ideias que se tinha no início do século XIX em relação aos povos pré-históricos, à sua capacidade simbólica e até que ponto a qualidade da arte rupestre efetivamente era assim tão antiga. Eu ponho sempre estas imagens no início de qualquer discussão porque é a partir desta gruta e desta história que começa efetivamente a história da documentação da arte rupestre na Europa e um pouco também influenciando muitos sítios do mundo. E para quem estiver interessado e gostar de cinema, há um filme que explica esta, esta história magnífica desta gruta chamada Finding Altamira, Encontrar Altamira, e que vocês podem ver e entender um pouquinho toda a discussão que se fazia no início do século XX, no final do século XIX, sobre a capacidade das pessoas no passado de fazerem arte, e se isto realmente era possível. Isto para dizer o quê? Que logo desde o início o que salta à vista, ou que saltou à vista na arte rupestre e nos estudos de arte rupestre era a sua diversidade. E é isso que temos hoje. Temos uma quantidade enorme de sítios diferentes de arte rupestre. Aqui este pequeno mapa só nos diz as grutas que têm arte paleolítica na Europa, só as grutas. Estamos a falar de um espectro de tempo paleolítico, eu quero dizer um espectro de tempo enfim, paleolítico superior entre 40 mil a 10 mil antes de Cristo, contas gerais, claro.
E depois o período pós-paleolítico, a partir da mudança para o Holoceno, efetivamente também há muita arte rupestre, mas diferente daquilo que se via no Paleolítico, ou seja, a arte mais antiga de caçadores-recoletores. Como também podem ver, são sítios completamente diferentes, em gruta ou ar livre, mas que as técnicas, os temas, as cronologias, as tipologias daquilo que faziam podem efetivamente partilhar um repertório simbólico. Ou seja, os sítios são diferentes, mas muitas vezes na mesma altura estava-se a fazer a mesma coisa, ainda que com técnicas diferentes, ou pintado ou gravado. Isto é algumas das coisas que vamos falar hoje. Em relação aos sítios também, podemos ter sítios bastante diferentes. Em gruta, ao ar livre, é no geral os dois tipos de sítios base que nós poderemos ter em relação à arte rupestre, mas depois ou gravura ou pintura. Esta foto de cima é da Gruta de Maltravieso, uma gruta em Espanha, no centro de Espanha. A tal gruta onde, nos últimos anos, gerou o debate se os neandertais poderiam ou não fazer arte rupestre, porque foi aqui que se fizeram datações de 66 mil anos sobre figuras de mãos. Mas é um exemplo de uma gruta. Por acaso, esta gruta é um exemplo estranho porque está no meio de uma cidade, é uma gruta urbana, como costumamos dizer, está no meio da cidade de Cáceres, o que é realmente estranho e raro de encontrar. As grutas normalmente estão em sítios sempre muito longe da parte urbana. Este é dos poucos casos que eu conheço que a cidade foi ganhando espaço sobre a natureza. Eu vou pedir ao pessoal só para desligarem os microfones, por favor, ok? Obrigada. E temos também sítios ao ar livre, abrigos ao ar livre. Aqui embaixo à esquerda temos um típico abrigo em quartzito, de Espanha ou de Portugal. Poderia ser um qualquer sítio em Espanha ou em Portugal, neste caso é em Espanha, e que naquelas reentrâncias que conseguimos ver cá de baixo tem pinturas rupestres com 3, 4 mil anos. E à nossa direita em baixo é o nosso sítio aqui de Mação do Val do Ocreza, onde há gravuras ao ar livre em contexto de um rio. Também muito, muito típico e muito fácil de encontrar em qualquer parte do mundo. Muitos sítios de arte rupestre associados à água, a linhas de água. Aqui algumas paisagens. Aqui, a paisagem em relação aos sítios de arte rupestre é um fator extremamente importante. Normalmente há uma paisagem associada ao sítio onde estão sítios de arte rupestre e que realmente não é aleatório a localização dos sítios de arte rupestre. Normalmente não é aleatório. Neste caso, este é um exemplo de um abrigo pintado em Espanha e como a esmagadora maioria dos sítios de 3, 4 mil anos em Espanha pintados estão no topo das cristas quartzíticas e têm um controle total sobre a paisagem ao seu redor. Aqui é um exemplo de um abrigo. Quando dizemos abrigo, não quer dizer que seja uma gruta. Os conceitos podem se confundir. Há pequenas grutas ou um abrigo. Abrigo pode ser só um paredão com uma pequena reentrância onde, de algum modo, as pinturas ou gravuras possam estar protegidas naturalmente. Isso é um abrigo. Há abrigos mais profundos ou menos profundos, mas normalmente gruta considera-se um determinado local já mais profundo, onde não há visibilidade para a parte de fora, onde é difícil de acesso, é diferente. Este é outro tipo de abrigo, um bocadinho mais profundo do que o anterior. Aqui são só umas paredes, por exemplo, este é o abrigo do Pego da Rainha, que tem pintura, aqui em Mação, Portugal. E este é um abrigo em Espanha, um pouquinho mais profundo, mas que continua a estar ao ar livre, e as pinturas protegidas naturalmente pelas reentrâncias da própria rocha. Já este poderia ser confundido com uma gruta, mas não é, porque não é muito profundo. Também é um abrigo numa crista quartzítica em Espanha, mas já estão a ver que, ou seja, dentro daquilo que é um abrigo ao ar livre, pode haver também diferenças na própria geologia, não só na geologia, mas
nas próprias características do sítio, serem mais ou menos protegidos naturalmente, mais ou menos profundos. O que é que salta à vista quando falamos de arte rupestre e olhamos um pouco para todo o mundo? A diversidade de sítios que existe. Não só o facto de pode haver gravura ou pintura ou ambos no mesmo sítio, há sítios que podem ter pintura e gravura, como eu vos vou mostrar, mas a disparidade de sítios diferentes que alberga a arte rupestre. Podemos estar a falar de um deserto ou de uma ilha, de uma montanha ou de uma crista quartzítica, ou de um rio ou à beira-mar. Efetivamente, quando vemos a disparidade de tipos de sítios de arte rupestre, a arte, a expressão simbólica do ser humano, pode estar em qualquer lado. E o que é que na realidade condiciona esta prática de fazer arte rupestre? Recursos, pedra, e tecnologia. No geral, eu diria que são os princípios básicos relacionados a esta variedade inacreditável de sítios de arte rupestre que existe no mundo. Os recursos em relação à pedra, que tipo de pedra é que é, se é mais fácil ou mais difícil de ser trabalhada, se é pintada ou gravada. E aqui a questão da técnica pode incluir aqui uma parte simbólica, né? Há sítios que têm pintura e gravura, aí estamos a entrar na parte da interpretação, porque é que pintaram e não gravaram, porque é que só pintaram e não gravaram, enfim. E tecnologia, como o fizeram? Quais foram, o que é que utilizaram para fazer as gravuras? O que é que utilizaram para fazer as pinturas? No geral, temos duas técnicas que podem definir o tipo de arte rupestre. Técnica aditiva, ou seja, aplicamos algo a uma rocha, como as pinturas rupestres, estamos a aplicar pigmentos a uma rocha, ou técnica redutiva, ou seja, estamos a extrair algo da rocha. Normalmente, as gravuras extraem, temos que bater com uma pedra, com um suporte rochoso noutra pedra e vamos extrair algo. E dentro de cada uma destas técnicas existem variações, obviamente. Nós podemos picotear, podemos abrasionar, podemos raspar, e dentro da pintura podemos utilizar os dedos, podemos utilizar pincéis, podemos utilizar outros instrumentos para adicionar os pigmentos numa parede. Exemplos claros do que eu estou a tentar mostrar. O que é uma gravura, ou seja, técnica redutiva, que extrai algo da rocha, batendo com uma pedra numa rocha, estamos a extrair, estamos a marcar esta rocha com figuras. E aqui dou-vos alguns exemplos de sítios completamente díspares, mas que na realidade é uma gravura feita exatamente da mesma maneira. Desde o Vale do Ocreza em mação com uma figura de um animal, como aqui também em mação uma figura geométrica de um retângulo. No Azerbaijão, a figura de um boi, de um animal, e de muitas outras que há sobreposições, ou seja, figuras em cima de figuras. Também no Azerbaijão, a figura muito bonita de um javali a ser caçado por um felino atrás. Está a imagem de um pequeno felino a correr atrás de um javali. E aqui um pormenor da rocha do Ocreza, em picotado. Isto tudo são gravuras, são exemplos de gravuras picotadas. Nós chamamos picotadas, eu acho que em brasileiro se diz picoteadas. É a mesma palavra, ainda que escrita de modo diferente. Exemplo também de gravura no Vale do Coa, aqui muito bem definido, a rocha é xisto. Vocês também vão perceber que há muitos suportes rochosos diferentes, o xisto, o granito, o quartzito, o arenito no Brasil, há muitos sítios em arenito, enfim. Há muitos tipos de suportes diferentes. Claro que uns funcionam melhor para gravuras ou para pinturas do que outros, e isso também vai influenciar a visualização das gravuras hoje em dia. Por exemplo, aqui no Coa e no Ocreza, em Mação, é o xisto, que é uma rocha muito boa para se gravar, e que efetivamente fica marcada
durante milénios sem grandes problemas de conservação. Aqui então a forma de um cavalo que está gravado em xisto no Vale do Coa. Dentro da mesma técnica da gravura, temos aqui a foto de uma cabeça de um auroch que tem já outra técnica de gravação. Não só o picotado, mas o riscado. É possível, e em muitos sítios apresentam-se como várias técnicas diferentes para se fazer arte rupestre. Picotar e riscar. O riscado normalmente, por exemplo, pode ser feito para o esboço da figura e depois ser picotada em cima, ou seja, usar o esboço, quase que um desenho, né? Assim, rápido, só fazer a forma e depois fazem um picoteado por cima para fazer a figura. Ou então utilizar as duas técnicas para que a figura saia bem feita, bem profunda e que fique bem marcada na rocha. Aqui também é um exemplo de riscado, de um abrasionado bem grosso com picotado, que é o mesmo exemplo que temos agora numa rocha aqui no Ocreza, que encontramos recentemente, em que tem o picotado com riscado em cima. Esta figura oval é um animal muito estranho, é uma figura oval com os cornos, mas se repararem na técnica que conseguem perceber o picotado, onde bateram com uma pedra e de seguida riscaram nos mesmos sulcos. Aqui um pormenor destes sulcos riscados por cima do picotado. Ou seja, duas técnicas de gravação numa só rocha. Também é totalmente possível e fácil de encontrar. Os exemplos anteriores que eu dei são exemplos ao ar livre. Aqui temos um exemplo em gruta, a famosa gruta Chauvet, em França. Eu vou dar muitos exemplos desta gruta porque efetivamente é uma gruta que está num estado de conservação de excelência, excelente, e que nos dá exemplos não só das mais variadas técnicas da arte rupestre, como também de pigmentos diferentes, de diferentes animais, enfim, é um sítio com muitos bons exemplos para falarmos dos temas de hoje. Então, eu vou dar bastantes exemplos desta gruta. A Gruta Chauvet, encontrada ali a meio dos anos 90, sobressai dentro destas grutas que já se conheciam pelo estado de conservação excelente que se encontra até hoje. E aqui poderemos ver o exemplo do que é uma gravura riscada ou raspada, enfim. Aqui poderemos utilizar vários conceitos. A figura à esquerda é da cara de um felino, de um leão. Penso que conseguem ver que até está por cima de pintura, se repararem, e foi riscada, enquanto que à nossa direita temos um rinoceronte que, de maneira muito interessante, está com duas técnicas, a pintura e a gravura. Está riscado, mas também tem pigmentos, tanto no seu contorno como dentro do seu corpo. Ou seja, interessantíssimo, porque há aqui duas técnicas a serem utilizadas ao mesmo tempo. Além de que é um rinoceronte e é sempre um animal bonito e diferente do que se costuma ver na arte rupestre. Em baixo, uma exemplificação de como é que pode ter sido feito, né? Com uma ferramenta em pedra, a parte do riscado. Isto é gruta, a parede é mais maleável, mais fácil de riscar, e o pigmento. No caso do Chauvet, eu penso que muito do pigmento preto é carvão, é feito em carvão. Pode não ser, mas neste caso eu penso que há muitas pinturas em carvão. Outro tipo de gravuras, os filiformes. Fili quer dizer muito fininhos, formes, né? Formas muito finas. Aqui é um exemplo de um sítio chamado Molelinhos, em Portugal, e que efetivamente tem alguns dos melhores exemplos desta técnica de arte rupestre. Do abrasão, esta foto em baixo à direita é um abrasionado, quer dizer que é um riscado mais grosso, né? Abrasionado é um movimento repetitivo que vai dar esta forma profunda, este sulco em V, forma profunda à gravura, e temos riscados bem, 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 traços muito finos, ou seja, filiformes. E há muita arte rupestre aqui em Portugal e em Espanha que é feita nesta técnica. É extremamente difícil de ver, extremamente difícil de desenhar,
mas que normalmente aqui em Portugal até está associada a cronologias da Idade do Ferro, ou seja, dá 2000, 3000 anos, coisas mais recentes. Mas é este o aspecto do abrasionado e do filiforme dentro da gravura. Depois existem coisas muito interessantes que se... Enfim, nós temos uma palavra chamada macaroni, ehm, enfim, não é uma palavra científica, mas é o que define estas figuras. Basicamente são feitas com os dedos, só surgem em gruta, pelas razões óbvias, as paredes das grutas que ainda estão úmidas e que têm esta consistência ainda mole, não é uma pedra dura, estão tão úmidas e têm este material fácil de maleável em cima da parede, que com os dedos se define um desenho. Isto é feito com os dedos. Nós até conseguimos ver a forma do dedo da pessoa que fez esta figura há mais de 10.000 anos. Existem alguns exemplos, aliás, bastantes exemplos em Espanha e em França deste tipo de figura. E realmente podia ter sido feito com um objeto em madeira, por exemplo, ou pedra, ou com os dedos das pessoas. Há exemplos que parecem ter sido utilizados alguma ferramenta, e neste caso, esta figura desta ave, que é extremamente rara na arte rupestre, foi feita com os dedos. Eu não pus o nome desta gruta, eu peço desculpa. Aqui também estamos em Chauvet, na gruta de Chauvet que eu mostrei anteriormente. Casos raros, esculturas diretamente na parede, na superfície rochosa. Temos um exemplo de Aubry Capellanque em França, que basicamente esculpiram a parede de modo a fazer sobressair a forma de animais. Realmente não é comum encontrar este tipo de sítios. Eu conheço dois ou três em França, e que realmente são bastante diferentes daquilo que costumamos ver. Mas é muito interessante e lá está também uma expressão simbólica de maneira diferente, que também pode surgir em modo de escultura. Um caso que eu acho que pelo menos é na Europa, eu acho que é o único, que é uma modelagem em argila de figuras em alto relevo, os famosos bisontes da gruta de Tuc d'Adobert, que realmente são muito diferentes daquilo que se conhece, ou seja, é literalmente uma modelagem em argila para fazerem a forma destes animais. E o relato de um senhor chamado John Robinson, no site da Bradshaw Foundation, é delicioso, porque ele descreve a visita que fez a esta gruta, e a descrição destas figuras como efetivamente uma maravilha que é única no mundo da arte. Vocês podem visitar este site e procurarem pela página que é dedicada a este sítio e a estas gravuras. E depois entramos no universo da pintura, ou seja, até agora falamos de gravura, em espanhol é grabado, petroglifos, há várias terminologias que queiram dizer o mesmo, ok? E não confundir com pintura. Pintura é então uma técnica aditiva, estamos a adicionar a algo pigmentos ou uma parede, que pode ser ou não em complemento com a gravura, mas que é outra coisa. E dentro da pintura podemos ter painéis bastante complexos, como este em Chauvet, que nos mostram uma sobreposição de animais que dão a entender aqui a forma de um movimento, de uma manada, de corrida de animais, enfim, mas com muito uso ao pigmento preto. E que este pigmento pode ter sido feito utilizando instrumentos ou pincéis ou qualquer outro tipo, penas de aves, enfim, qualquer tipo de instrumento que se use para adicionar o pigmento na parede, ou então também os dedos diretamente podem ter sido utilizados para estas pinturas.
O que é que sobressai na relação das pinturas? As cores diferentes. Nós vamos falar, eu penso que é na última aula, sobre arqueometria, que é a disciplina que faz análise de pigmentos. Então vamos falar um bocadinho de tipo de cores e o que são estes pigmentos, mas vocês vão reparando ao longo destas apresentações na quantidade de cores diferentes que vamos vendo. Então podemos ter arte, as quatro cores mais utilizadas no mundo: preto, vermelho, branco e amarelo, as mais utilizadas, sendo que destas quatro, o vermelho é a que é a mais utilizada no mundo inteiro. E depois podemos ter variações do vermelho, laranja, acastanhado, um, que podem ser variações do vermelho ou podem estar misturadas com outros materiais. Enfim, há coisas raras como o violeta, o roxo, verde, azul. O azul é estranho porque há umas pinturas azuis em Portugal, mas pensamos que seja uma alteração do preto, não temos a certeza. Mas enfim, as cores que vão ver mais, provavelmente, quem trabalha em arte rupestre é o vermelho, e o preto, o branco e o amarelo também bastante comum. Dentro dos painéis com pintura, podemos ter coisas muito complexas ou coisas bem mais simples. Este painel é extremamente complexo. Aqui já entra toda uma questão de movimento, de perspectiva, ahm, conceitos inventados na pré-história e não na arte mais recente. E a Gruta de Chauvet é definitivamente o melhor exemplo que podemos ter para trabalhar com todos estes conceitos. Aqui, o famoso painel dos leões, que parece não que sejam muitos, mas pode até ser a representação de movimento, destes animais. E podemos ter coisas extremamente simples, como estes painéis de arte esquemática, ou seja, arte de 3.000, 4.000 anos, que surgem com muita incidência em Espanha e em Portugal. Figuras extremamente simples, mas não falando aqui da cronologia, quero falar do tipo de painéis. Figuras muito simples, muito fáceis de entender o que é, pelo menos na parte das figuras humanas e nos símbolos, mas painéis muito mais simples, com o uso de uma cor só, que também pode caracterizar um sítio de arte rupestre. Ou seja, nem todos os sítios vão ser assim, como a Gruta de Chauvet, nem todos os sítios vão ser assim, como os abrigos pintados da arte esquemática, que podem ser bem mais simples. Isto para dizer que podemos encontrar uma variedade muito grande de tipos de sítios. Dentro da pintura temos a técnica do soprado, ou seja, como se fazem normalmente as mãos em negativo, e este é um tipo de figura que aparece recorrentemente no mundo inteiro. Conhecemos na Patagónia o Abrigo de las Manos, que é um sítio famosíssimo. Aqui temos figuras à direita da Gruta de Chauvet também, e embaixo e à esquerda, mentira, desculpem, não é da Gruta de Chauvet, é da Gruta de Cosquer, no sul de França, e embaixo na Gruta de Maltravieso, uma gruta em Espanha que a maioria das suas figuras que apresenta são mãos em negativo, ou seja, muito provavelmente feitas com esta técnica. A técnica é um pouco complicada de se fazer sozinho, não é? Temos que ter a mão e arranjar algum método de soprar, cuspir pigmento para cima das nossas mãos, ou seja, provavelmente seria uma figura que tinha que envolver mais do que uma pessoa para se fazer. O interessante das figuras das mãos é que muitas vezes aparecem com falta de um ou dois dedos, e há muitos estudos que já tentam explicar estas mãos com, com falta de dedos. E neste caso de Maltravesso, se estiverem interessados, está publicado um livro só sobre as mãos de um projeto As Mãos de um Passado, que tem o catálogo de todas as figuras de mãos da Península Ibérica. Ah, sim, penso que enfim, o catálogo das representações de mãos na arte paleolítica da Península Ibérica.
É um livro que está para download, gratuitamente, ok? E se não encontrarem, podem me perguntar que eu mando-vos o link. Interessante também, dentro desta gruta está publicado o catálogo inteiro da Gruta de Maltravesso e a coleção de mãos desta gruta efetivamente sobressai e há todo um estudo em relação a porque é que algumas apresentam falta de dedos. Também temos tipos de pinturas que pode ser deste género, figuras muito pequeninas ou muito grandes, simples ou mais complexas. Neste caso, são duas figuras da Serra da Capivara, um sítio que alberga uma grande coleção de locais de arte rupestre que merece muito uma visita. E que também, lá está, que podem ser somente esta simplicidade que faz parte de um painel muito mais complexo, com muito mais tipos de cores, de figuras e de técnicas. Então, isto também poderemos esperar de um sítio de arte rupestre, esta panóplia, este conjunto de arte diferente num sítio só. E aqui já podemos ver, por exemplo, mais do que uma cor. A ser utilizado na composição destas narrativas. Exemplo de grutas em França, Gruta de Lascaux, cores amarelas com preto, aqui a conjugação de duas cores diferentes para, hum, para construir a narrativa deste painel destes cavalos, cavalos muito detalhados, já aqui começa a surgir muitos detalhes no corpo em relação a figuras mais antigas ou, por exemplo, figuras humanas extremamente complexas na questão da gestão da cor no Parque de Kakadu na Austrália, que realmente aqui toda a figura em si é extremamente complexa, este painel é muito complexo, acima de tudo pela quantidade diferente de tonalidades que usa, de pormenores de utilização da cor, as próprias figuras são muito complexas, estranhas, enfim, também pode ser um bom exemplo de como pode se apresentar um painel pintado. Ou figuras muito, muito simplificadas, como este painel na gruta de Chauvet também, que são somente pontos vermelhos. E nas grutas de Europa é um tipo de figura bastante recorrente, pontos vermelhos, ou agrupados, ou em linha, enfim. E aqui já se pressupõe que pode ter sido utilizado um pequeno instrumento, um pedacinho de pele, ou como se fosse um tampão, um tamponado para se fazer estas figuras, ou as palmas das mãos. Há também evidências que podem ter sido as palmas das mãos das pessoas pintadas a fazer este tipo de figuração mais simplificada. Existem já alguns estudos, não muitos, sobre a tecnologia da arte rupestre, ou seja, como a arte rupestre foi feita, como é que as gravuras foram feitas ou como as pinturas foram feitas. Eu não conheço muitos estudos sobre trabalhos que incidem sobre a maneira como a arte rupestre foi feita, até porque entra muito na questão da arqueologia experimental, mas conseguimos há alguns anos trabalhar aqui com a questão das gravuras do Vale do Tejo, foi possível fazermos um estudo até bastante complexo sobre as possibilidades, explicar as possibilidades tecnológicas que teriam sido usadas para se fazer as gravuras do Vale do Tejo. Esta imagem faz parte de um trabalho de mestrado de um colega que também é brasileiro, o Neemias Santos da Rosa, que dedicou tanto o mestrado como o doutoramento dele a trabalhar uma aproximação experimental à parte da tecnologia da arte. Do mestrado em relação à arte esquemática do Tejo, do doutoramento sobre a arte rupestre levantina, que é uma arte pintada. Então, se tiverem interesse, estes dois trabalhos encontram-se online para download, e pode ser interessante para quem quiser saber um pouquinho mais de como trabalhar um protocolo para a arqueologia experimental de arte rupestre.
Bem, falamos de pinturas, de gravuras, de tipos de técnicas diferentes. Agora vamos falar de um tipo de arte um pouquinho diferente, arte móvel. E arte móvel quer dizer, bem, a palavra diz, né? É móvel, não está presa a nenhum suporte rochoso e podem ser caracterizados por serem objetos funcionais ou não funcionais, ou seja, um, por acaso eu não conheço muito se existe ou que tipo de arte móvel pode existir em sítios do Brasil. Em sítios do Paleolítico da Europa é relativamente comum, depende da localização, de se encontrar este tipo de objetos com figuras, ou seja, podem ser até objetos funcionais, armas, por exemplo e que estejam gravadas, de uma determinada maneira, logo também entram na categoria de arte, além de terem uma função. Então dividimos estes objetos por objetos funcionais e objetos não funcionais, e dentro dos funcionais temos então uma coleção de armas, no geral, aquilo que nós chamamos de azagaias, arpões, propulsores, bastões perfurados, varas ou canas. Há um conjunto bem grande de tipos diferentes de objetos que têm uma função, né? Podem ser armas ou para outras coisas quaisquer, mas que também têm decoração, têm figuras de animais, ou figuras humanas, ou seja, entram também no espectro de uma expressão simbólica sobre um objeto funcional. Estes são alguns exemplos. Depois temos objetos utilitários, como agulhas, lamparinas, ou seja, pequenos objetos para fazerem, eu não sei como dizer, lamparinas, Iluminação. exatamente, para fazer iluminação, espátulas, depois instrumentos musicais, flautas, tubos, enfim, mas que apresentam ou uma decoração ou uma expressão simbólica também, entram na questão dos objetos funcionais. Objetos não funcionais, o que é que isto quer dizer? Que não apresentam, pelo menos numa primeira fase, assim, uma utilidade de prática, né? Não dá para matar um animal ou iluminar uma caverna, mas que podem ter outros tipos de objetivos simbólicos, digamos, ou outros tipos de utilidades simbólicas. Aqui entram os lápis de hematites, são objetos muito giros, ou seja, pedaços de ochre que efetivamente sabemos que foram utilizados como lápis e que apresentam uma utilização. Braceletes, contas, miçangas, objetos de decoração corporal, como pendentes. Os rodetes, são formas circulares que têm uma perfuração no centro. São objetos muito, muito curiosos e sempre muito decorados com animais. E que há um trabalho recente que sugeriu que podiam ser brinquedos de crianças, o que é bastante interessante. Bramadeiras, ossos planos, que ao rodá-los produzem um som muito característico, parece um mugido de um animal, e aquilo que nós chamamos os contornos recortados ou figuras de vulto redondo, ou seja, as famosas pequenas Vênus, esculturas, pequenas esculturas de animais ou de figuras humanas, que são as conhecidas por esculturas de Vênus, que muitas vezes também aparecem, principalmente ali no centro da Europa, agregados a sítios de ocupação paleolítica. E algumas até têm uma cronologia bem antiga. As mais famosas, tem figuras de animais, cavalos, veados, cabras, bisontes, orocos, mamutos e leões. Temos também um conjunto muito grande de figuras humanas, como as famosas Vênus que toda a gente conhece, e de vez em quando aparece uma figura híbrida, como o Lion Man na Alemanha, que é uma mistura de animal com corpo humano. Aqui ficam alguns exemplos deste tipo de arte móvel. É muito interessante porque efetivamente isto são figuras humanas na arte paleolítica, na arte antiga. O que normalmente se diz, não, a arte mais antiga é toda dedicada à questão dos animais e não às figuras humanas. Mas as figuras humanas estão. O eu, a pessoa está
dentro da, desta expressão simbólica, ainda que de outra maneira e muitas vezes maioritariamente feita com arte móvel. Aqui há alguns exemplos que vocês podem encontrar também num site dedicado dentro da Bradshaw Foundation, da Fundação Bradshaw, que eu já vos mostrei o site, e que tem cada uma destas figuras tem a informação, a cronologia e que tipo de pedra é que é feita associada. Então é um ótimo site para quem quiser fazer pesquisa sobre este tema. Um importante, uma importante ferramenta para trabalho de quem quiser trabalhar com arte rupestre e que eu sugeria que vocês fizessem um download assim que puderem, é o glossário da arte rupestre. Ou seja, todos estes termos, terminologia que fomos falando, o que é um abrigo, o que é considerado uma gruta, petroglifo, gravura, pintura, raspado, pintado, enfim, toda esta terminologia pode ser encontrada e explicada no glossário de arte rupestre, que é uma ferramenta que foi promovida pela Federação Internacional de Organizações de Arte Rupestre, a IFRAU, que também vos sugeria para visitarem o site, e que no caso da versão portuguesa foi traduzida pelo nosso colega Fernando Coimbra, que também trabalha aqui em Mação, e que realmente esta ferramenta é muito útil, até para usarmos os termos corretos e que estes termos sejam globais, ou seja, a ideia era evitar que se usasse uma palavra para uma determinada arte rupestre e outra pessoa usa outra palavra totalmente diferente. Há palavras que vão ser sinónimos ou explicar a mesma coisa, mas que assim fica mais fácil fazer uma terminologia que siga, ou qualquer pessoa que estude arte rupestre no mundo consiga, enfim, ter uma base de terminologia para trabalhar com arte rupestre. Podem baixar eu penso que está na academia.edu, e é gratuito, então acho que seria uma boa ferramenta de trabalho. Também deixo aqui a sugestão de dois livros que estão escritos em espanhol. Por isso eu penso que também seria interessante para, para quem quiser saber um bocadinho de tudo, de técnicas, de cronologias, de arte rupestre. Os- Focam muito a questão da cronologia, europeia, estes dois livros, mas falam um bocadinho de tudo e é possível compreender um pouco da teoria, da cronologia, dos temas, dos tipos de arte rupestre que podemos encontrar no mundo inteiro. Pelo facto de estar escrito em espanhol, eu acho que poderia ser também uma boa base bibliográfica, e eu penso que pelo menos o livro da esquerda pode ser encontrado em e-book, ou seja, em PDF. Ah, não tenho a certeza do livro da direita, mas podem usá-lo nas vossas pesquisas. Temáticas da arte rupestre. Bem, no geral, o que é que as pessoas do passado desenhavam, gravavam, pintavam? Há três grandes, há muita coisa, basicamente quase tudo o que nós podemos imaginar foi feito em arte rupestre, como expressão simbólica. No entanto, se agruparmos grandes conjuntos de figuras que podemos avaliar no mundo inteiro, eu diria que há três grandes conjuntos que são uma constante: animais, pessoas e signos. Signos, figuras cujo significado ou forma enfim, a forma está lá, mas o significado nos é difícil de compreender, mas que eventualmente, obviamente, tiveram um significado para quem o fez e uma compreensão para quem ali vivia, e compreendia estes signos. Eu acho que podemos, no geral, definir os três grandes temas, e eu diria que em qualquer parte do mundo, como estas três terminologias. Animais, uma grande panóplia de animais. Há uma grande questão em relação ao que pintavam, o que comiam, ou não era só em relação à economia que estariam a pintar. É uma questão interessante
E aqui a questão do tema de foco, ou seja, os temas ahm, maioritários de cada sítio, né, em relação aos animais, varia no mundo. Varia até às vezes regionalmente. Por exemplo, no Val do Tejo, aqui no centro de Portugal, o animal de foco, né, o tema com mais incidência em relação aos animais é o veado. E aí temos que compreender toda a dinâmica e porque é que o veado estava a ser mais gravado na arte pós-paleolítica do que outro animal qualquer. Ou porque é que uns estavam a ser representados e outros não. Na arte mais antiga da Europa, há quatro animais que se destacam, eu penso que na Europa toda: o cavalo, o auroque, o veado e a cabra. Mas, por exemplo, depois temos nas grutas em França outros tipos de animais que não aparecem em Espanha, que não aparecem em Portugal, que ali existiam, mas que não são dominantes, não é um tema dominante, mas que aparecem, né? E aí também já nos mostra, por exemplo, podem ser uma janela aberta para um clima diferente, uma paisagem diferente, um tempo diferente, que são animais que hoje já não existem. Rinocerontes, estou a dar exemplos europeus, antigos. Ursos também podem surgir. Os mamutes, que são figuras muito interessantes, completamente diferentes, surgem em algumas grutas de França. Aqui um mustelídeo, ou seja, um mustelídeo. Não sei se há outra palavra que se pode definir este animal. Não, para melhor aí é mustelídeo mesmo. É, não é? Pois. Que é extremamente raro, este tipo de figura, mas que também existe na França. Temos o exemplo de aves. As aves são raras no geral, pelo menos na arte rupestre da Europa. Logo, esta aqui realmente é um painel bastante interessante. Peixes, ou representações do que podem ser peixes, também são extremamente raras. Mesmo em sítios no Rio, os grandes complexos rupestres, ou seja, as grandes concentrações de arte rupestre em Rio, que aparecem muito, por exemplo, são muito comuns em Portugal. Temos de norte para sul o Tua, o Rio Sabor, o Rio Douro, o Rio Coa, o Rio Zézer, o Tejo e o Guadiana, com grandes concentrações de arte rupestre. Os que têm gravuras não têm peixe, é raríssimo. Aqui uma pintura da Gruta de La Pileta em Espanha, que pode ser um exemplo. E depois, interação entre vários tipos de figuras diferentes, o que na arte mais antiga é rara, interação de figuras humanas, ou híbridas, pelo menos, com figuras de animais. E, por exemplo, este painel da Gruta de Lascaux é um caso único porque consegue juntar três coisas que na arte paleolítica são raríssimas: a junção de figuras humanas com animais, e a figura de uma ave. Então é um painel inédito, completamente diferente daquilo que normalmente vemos. Grandes figuras de animais, pequenas figuras de animais, enfim, aqui a diversidade também é muito grande. Quem estiver interessado em conhecer a maior figura rupestre do mundo, foi descoberta no Vale do Coa, aqui em Portugal, é a figura de um auroch, que ocupa uma área, um painel bem grande, eu penso que tem 3 metros e qualquer coisa de comprido. É uma notícia recente, e que realmente nos dá mostra-nos a diversidade até dentro da figuração de animais pelo mundo inteiro. Sobre publicações referidas a animais, há muita publicação, obviamente, sobre animais na arte rupestre, simplesmente porque é um dos temas dominantes da arte rupestre do mundo inteiro. Vou destacar dois. Um que eu estive a ler para fazer este trabalho, Os Animais da Pré-História, muito focado em grutas da Europa, mas que nos dão uma ideia muito geral também de animais pouco, enfim, que aparecem pouco em grutas da Europa, mas que são muito originais. E uma publicação que eu participei há relativamente pouco tempo sobre animais na pré-história na região à volta do Mediterrâneo. A ideia era literalmente focar na questão do animal
em diferentes cronologias para vermos a diversidade de animais que surgem, as teorias, as cronologias, mas que são os temas dominantes de muitos sítios de arte rupestre, nesta zona do mundo. Depois, a figura humana, a representação de pessoas, que pode ser extremamente dispar, assim como os animais, né? Depende da cronologia, do tipo de sítio, da rocha, da arte que está a ser representada. Tanto os animais como as figuras humanas podem ser muito diferentes. Aqui um conjunto de animais completamente diferente daqueles que estamos a ver nas grutas, que fica na arte de gravura do Vale do Tejo. São animais já muito mais esquematizados, pequenos, difíceis às vezes de compreender a espécie do animal. Não é arte paleolítica, já é arte esquemática. E a figura humana que realmente, por exemplo, na arte esquemática da Europa, que é uma arte com 3, 4 mil anos, há uma quantidade enorme diferente de tipos de figuras que remetem para a figura humana. E aqui são só alguns exemplos daquilo que encontramos no mundo. Outras figuras humanas mais complexas, pintadas, Parque de Kakadu na Austrália, figuras de Espanha e do Tassili-N'Ajjer no deserto da Argélia, ou seja, a própria figura humana pode ser mostrada, pode ser representada em mil maneiras diferentes, o que também agrega um valor excepcional a sítios de arte rupestre, porque realmente a criatividade humana parece não ter limites. Figuras diferentes também de animais e de seres humanos, gravados ou pintados. Aqui a arte esquemática pintada de Espanha, completamente diferente daquilo que estávamos. Ahm, Desliguem o microfone, por favor. E aqui também exemplos de gravuras em Valcamónica, num sítio com milhares de gravuras de Valcamónica, onde também aparecem figuras humanas a guerrearem-se entre si, completamente também dispar de outras coisas. Outras coisas que podem aparecer, na realidade, qualquer objeto ou situação da rotina do dia a dia das pessoas podia ser representado. Objetos, animais, casas, há uma panóplia de tipos de arte rupestre diferente. São raros os mapas, por exemplo, a representação de paisagem é rara, acontece em Valcamónica, Itália, e situações do dia a dia, da rotina das pessoas. Aqui, uma cena de recolha de mel que é também raríssimo de se encontrar com os animais, com as abelhas à volta da pessoa, num abrigo em Espanha. Os animais parecem muitas vezes associados a figuras humanas, né? E aqui a cena de caça é um dos temas dominantes da arte rupestre no geral também. Aqui esta cena é muito famosa no abrigo em Espanha, que é uma cena de caça ao veado por caçadores-coletores munidos de arcos e flechas. E também o terceiro grande tema, que é os signos. O que é que quer dizer os signos? Figuras que nos foge o significado, ou seja, o significado no sentido em que uma figura humana e uma figura animal podiam ter muitos significados, é verdade, mas os signos fogem-nos a forma, o significado, enfim, tudo aquilo que nós queremos entender numa figura, os signos efetivamente comunicam algo, mas cujo significado já se perdeu no tempo e é muito mais difícil hoje em dia compreender. Há muitos tipos de signos espalhados no mundo inteiro. Alguns sítios têm padrões de figuras, ou seja, o círculo concêntrico, a espiral, são tipos de figuras que nós podemos encontrar um pouco por todo o mundo. Aqui há alguns estudos que também tentam explicar porque é que os mesmos símbolos estavam a ser utilizados em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo, por exemplo. São trabalhos muito interessados, mas também muito complexos.
e que realmente estes símbolos podem querer dizer muita coisa que às vezes nos foge, ou a maior, eu acho que sempre nos foge os significados, mas também podem ser encontrados numa panóplia diferente de sítios, ao ar livre, ou em gruta, ou pintado, ou gravado. Aqui é um exemplo de um painel do Reino Unido que nos mostra figuras geométricas. Quando eu digo signos, muitas vezes estamos a falar de figuras geométricas de muitos tipos diferentes e que podem aparecer também em contextos extremamente diferentes. Aqui alguns exemplos da arte do Tejo, o sítio onde nós estamos aqui a trabalhar no centro de Portugal, é um sítio com gravuras e cuja tipologia, ou seja, tipos diferentes de geométricos que aparecem, é enorme. Pelo menos 35 tipos diferentes de arte que vão dos círculos, círculos concêntricos, espirais, sóis, pés, pontos, linhas. É muito complexo e mesmo dentro de cada tipo, por exemplo, os círculos, há muitos tipos diferentes de círculos. Isto multiplicado por milhares de gravuras. Também na pintura podem aparecer, aliás, aparecem e muito, principalmente a arte esquemática daqui desta zona é muito geométrica, pontos, círculos, linhas, mas é em forma aditiva às paredes, que realmente é um conjunto muito vasto deste tipo de arte rupestre e que aparece um pouco por todo o mundo. Aliás, os vossos sítios de arte rupestre na trilha do projeto da trilha rupestre, do pouco que eu já vi, algumas apresentações, realmente há uma quantidade gigante de signos, figuras que não são figuras humanas ou figuras animais, mas que depois são coisas cujo significado já é difícil de acompanhar. Aqui há alguns exemplos também, não só da paisagem, do tipo de sítio, mas da figuração que aqui aparece. E sóis, figuras astrais também são bastante comuns, ou assim interpretadas. E, por exemplo, só para finalizar, olhando para a arte do Tejo, do Rio Tejo, onde eu me encontro e que tem milhares de gravuras, se repararem na parte esquemática, ou seja, a arte esquemática dos signos, é a parte maior desta cronologia, deste sítio que é enorme, tem 7.000 gravuras e cuja esmagadora maioria são signos, são figuras geométricas que nos remontam para um simbolismo que já, já nos foge aos dias de hoje. Muito bem. Acho que no geral os temas da apresentação de hoje foram todos falados. Se alguém tiver questões, Sara, a Simone pergunta ali no chat. com surpresa positiva, percebi que na sua explanação, principalmente no início da aula, a cronologia não foi usada como critério de definição do que é a arte rupestre. Isso me chamou a atenção e culminou com um slide onde aparecem as linhas de Nazca no deserto do Peru. Ali podemos dizer que a técnica foi a gravura? Bem, as linhas Nazca realmente são uma coisa diferente, mas estão no Património Mundial da Unesco como sítio de arte rupestre, de uma expressão simbólica em pedra, né? Ou feita na natureza. Por isso, aqui a cronologia não. A cronologia não é usada como critério de definição do que é arte rupestre, porque, por exemplo, podemos ter arte rupestre com 20 anos, 60 anos, 100 anos, 1000 anos ou 20.000 anos. A expressão simbólica em rocha, não pode ser definida segundo a cronologia, né? Se for a antiga é que é arte rupestre. O Val do Coa tem um importante conjunto de gravuras que sabemos que foram feitas há 60 anos, porque as pessoas da comunidade que, que, que não tinham um sítio definido como um sítio de arte rupestre, elas não sabiam o que eram,
viviam ali desde sempre, ahm, também fizeram gravuras, ahm, de- com os seus símbolos da altura, mas que fazem hoje parte do conjunto da arte rupestre. Então, a cronologia aqui não pode entrar na definição do que é arte rupestre. Há alguns sítios difíceis de caracterizar, com mais linhas de Nazca, sim, mas efetivamente são expressões simbólicas antigas, hum, e feitas na natureza. Então está dentro da lista de património mundial como um sítio de arte rupestre. Penso que poderá definir-se como tal. Se me permite, Sara, só um acréscimo. Acho que a pergunta da Simone foi no sentido de classificação como gravura, né? É, isso é uma pergunta também, porque na verdade algo pertinente. Todas as figuras de Nazca, até onde eu sei, elas simplesmente são as pedras que, enfim, obtêm uma pátina, né? E elas são viradas. E ao serem viradas, Muda né? de cor, exato. Ela aparece uma parte branca aonde não foi a pátina. E claro, e a engenharia está em fazer esses desenhos, né? Seja com barbante, seja com o quê, para virar as pedras todas numa mesma linha, né? E fazer isso aí. Inclusive, teve uma polêmica muito grande alguns anos atrás, que fizeram um pouso forçado sobre umas linhas dessas, né? E justamente estava, enfim, destruindo parte do patrimônio, né? Mas acho que o mais interessante é isso, né? É entender que isso também é patrimônio mundial, né? Como a genialidade das pessoas que fizeram esses desenhos, que são observados, enfim, a uma distância bastante grande. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Está aqui outra pergunta do Cristiano. Algo que me chamou a atenção é a falta das paisagens, como a senhora falou, e também a falta de representação de plantas, da flora em geral. Isso é verdade. Há grandes temas que a nós nos parece óbvio, mas que na arte rupestre, no geral, não estão representados. A flora, é raro estar representada, não quer dizer que não existe. Por exemplo, a Serra da Capivara tem representação de flora, mas não é um tema dominante, digamos. E muitos outros sítios é raro, é raro. E a falta de paisagem. Isso é uma das questões que se fala muito em arte rupestre. Eles não representavam, a paisagem, o que é estranho. Ao representarem também é raro. Por exemplo, os mapas de Bedolina de Valcamónica são casos raros. E que na realidade da posição do mapa, ou seja, estamos a falar de um sistema montanhoso, né? O mapa está no topo de uma montanha, literalmente, e ao olhar do mapa para o vale em baixo, nós até hoje conseguimos ver a divisão dos campos lavrados que estão ali representados há milhares de anos. Mas este tipo de representação é raro. Há temas que para nós é flagrante, que há de certeza que eles iriam representar, mas na realidade são escassos. E quando a gente encontra desenhos como linhas, né? No Mato Grosso do Sul, há pouco tempo atrás, víamos algumas linhas que provavelmente, talvez, tem que pesquisar mais, sejam um mapa aéreo da curva dos rios, né? E aí, mas também tem que ter mais pesquisa para ver se realmente fecha, né? Esse Sim, tipo de há informação. sítios que sugerem coisas, né? E depois figuras que também sugerem interpretações. É uma serpente ou é um rio? Ou é simplesmente um zigue-zague cujo significado nos falha? Enfim, ahm, não sei responder mais do que isso. Porque é a falta de representação de aves, elas são tão comuns no nosso dia a dia. Não é de todo uma figura comum na arte rupestre. Há pouquíssimas representações de aves. O porquê? Não, porque é que o cavalo era muito representado, não é? Enfim, há esse tipo de questões em relação aos temas dominantes e principalmente dentro dos animais. Há vários estudos locais
referentes, tentam fazer paralelos, por exemplo, aos restos arqueológicos de fauna, para perceberem se estavam a representar o que se comia ou se não tinha nada a ver. Então, há muita fauna que hoje é importante e que nos parece óbvia, mas que na arte rupestre não está de todo representado. Aqui entra a questão do simbolismo, da escolha, do recurso, eu acho que entra muito mais a parte do simbolismo do que somente serem recursos. Baleias. Sim, eu mostrei uma figura de uma baleia pintada, aliás, está a ser interpretada como uma baleia na Gruta de La Pileta, em Espanha. E penso que existem baleias gravadas no norte da Europa, na Escandinávia, se não me engano. Cecília Lima diz: no Piauí tem o mesmo símbolo atribuído à ave e a um propulsor. No Mato Grosso do Sul também temos várias representações de aves. Goiás também, muitas araras, tem bastante. Simone de Abreu pergunta: a cronologia não define a arte rupestre, mas a qualifica, certo? E deve ajudar a retribuir significância. Sim, a cronologia não define, né? Podemos ter arte rupestre de cronologias muito recuadas ou muito recentes, mas efetivamente no estudo da arte rupestre a cronologia vai ser importante. Vai ser importante para se compreender o que está representado, né? O seu contexto, a sua geologia, a paisagem onde está, o local onde está, enfim, a cronologia eu penso que está sempre associada ao estudo de qualquer sítio de arte rupestre. É sempre uma parte importante porque vai ajudar a definir um outro conjunto de coisas. Quem fez, como fez, quando fez, porque é que fez assim. A parte cronológica de quando é que isto foi feito, tem que estar implícita como um fator importante nesse estudo. E não só, muita da arte que eu vos mostrei hoje eu mostrei temas gerais, né? Figuras humanas, figuras dos animais, e misturei muitas cronologias. Mostrei-vos arte esquemática, que é de uma cronologia bem mais recente do que a arte paleolítica. E vocês viram a diferença de fazerem os animais, a diferença de mostrarem a figura humana e a diferença até às vezes dos signos. Há coisas que aparecem em tempos mais recuados que já não aparecem em tempos mais recentes. Logo, a cronologia, para mim, eu acho que é um dos fatores que tem que estar sempre em definição para se compreender o que estamos a estudar. Faziam tipos diferentes para representar a figura humana, para diferenciar homem, mulher, criança. Bem, depende do sítio, sim, pode haver algumas diferenças, principalmente na questão de mostrar o sexo das pessoas. Um, há alguns sítios que mostram detalhes anatómicos, detalhes do corpo, que podem mostrar se é homem ou mulher. Representação de criança é bem mais raro. Pelo menos nós entendemos que é uma criança. Se calhar estão a representar crianças, não é? Mas perceber que é uma criança é bem mais complicado e mais raro. Mas homem e mulher, sim. Há muitos exemplos. Serra da Capivara, a arte levantina do oeste da Espanha, a arte esquemática da Península Ibérica. Há muitos exemplos. A arte do Val do Tejo, que eu mostrei há pouco, há vários exemplos que detalhes do corpo das pessoas estão definidos para mostrar se é um homem ou uma mulher. Mais alguma pergunta? Bom, se não há mais perguntas, então agradecer novamente a presença da Sara, uma sua brilhante palestra. Eu que já sou veterano na arqueologia, é sempre bom aprender e aprender bastante. Fico muito feliz que a gente, enfim, está podendo ter essa oportunidade de ter esse curso aqui com você.
Eu tenho avisado as pessoas 2, 3 dias antes de cada dos nossos encontros. O link para acessar vai ser sempre o mesmo. Uhum. Esse que vocês receberam por e-mail vai ser sempre esse link, né? E se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, Sara, muito obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade. Muito E nos obrigada. encontramos daqui a 2 semanas, não é? Sim, muito obrigada eu pelo convite e daqui a 2 semanas vamos ter a primeira aula de técnicas de documentação. Vamos começar pelo básico e vamos avançando na complexidade de coisas que podemos utilizar hoje para documentar arte rupestre. Então, obrigada a todos pela paciência também e até daqui a 2 semanas. Obrigado, Obrigado a Sara. você também. Um abraço, viu? Obrigada.